Boa noite, senhores operadores. Sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou fazendo uma análise de fechamento da semana e fechamento do dia 12 de agosto de Nova York e da B3. Estou estudando para obter um certificado de agente autônomo de investimento. Apresento meus estudos de forma que contribua com os estudos de vocês. Não utilize essas informações para negociações. Caso queira negociar, o link está na descrição do vídeo. Active Trades apresenta a possibilidade de você negociar contratos por diferença, o S&P 500, que representa o índice americano, em frações de meio contrato. Você faz um depósito de pequeno valor, gerencia o seu risco de forma fracionada e com isso você tem condições de operar e aprender a operar o mercado de futuros. Dessa forma você vai colocar seu capital com pouco risco, mesmo assim você não está livre de perder todo o seu capital. Procure um agente autônomo de investimento, faça estudos, aproveite as informações para que você obtenha proficiência no seu trabalho. Bem, aqui no USA 500, no diário, verificamos níveis de interesse e já mostramos isso várias vezes. Ele continua ascendendo, ou seja, o preço está aumentando a velocidade de ascensão, porém passa a ter agora novos níveis de interesse para superar ou para manter o suporte. Então aqui o primeiro nível de interesse, uma figura que eu considero muito típica e muito definida, que é o diamante. Então nós podemos verificar que nesse caso ela forma dentro de um ponto de oscilação de mercado uma definição quanto à busca de sentido inverso àquele que ela vinha promovendo. Então temos aqui uma figura que deixa característico esse momento do mercado, ou seja, ela formou de uma maneira bem significativa aquilo que nós chamamos de consenso direcional, ou seja, aqui houve um consenso e ele voltou no sentido oposto ao que vinha. Bem, nesse caso aqui, no mesmo ponto, que é representado por esse retângulo, entre a máxima daquele ponto do diamante e a mínima, que eu vou deixar essa figura agora bem equidistante, são uma, duas, três barras diárias. Então nessas 3 barras diárias, o movimento se caracterizou por uma busca de direção e ele foi na direção contrária. Então nesse ponto ele supera novamente esses pontos que eu mencionei, né, numa velocidade de ascensão que foi acelerada, ou seja, em determinados momentos, algumas estruturas de movimentação dizem que ele tem motivos para acelerar, ou seja, mudanças econômicas, sinais da economia, definição de políticas, né, visitas em áreas de conflito. Tudo isso mostrou maneiras com que o mercado está vendo a recessão que está nesse sentido, ou seja, uma recessão que apresenta uma forma de negociação que nós já mencionamos e está nos vídeos anteriores, vocês podem verificar, nessa métrica de cone de expansão. Então aqui está o cone, ele ainda não se completou, vou dar destaque aos pontos relevantes, né? Ele não se completa, porém, aqui nesse caso, colocando a linha de tendência de baixa, que é essa que eu acabei de traçar, você verifica que ele já rompeu, porém ele ainda está em busca dessa singularidade. Então vamos dar a esses pontos de interesse, aqui no caso contemplando tanto esse ponto quanto esse ponto. E lá a máxima que nós vamos dar atenção a ela. Está aqui a máxima da virada do ano. Então, essa posição máxima, esse primeiro trimestre que foi com o movimento em W e esse segundo semestre com o mesmo movimento em W, mostra que o mercado tem horas que vai a favor das análises recessivas, ou seja, a inflação realmente vai ser recessiva, e hora ele retrai no sentido do crescimento econômico, ou seja, o consumo, mesmo com os preços altos, esses preços podem vir a serem corrigidos para baixo,
devido a principalmente o petróleo, que é o elo principal desse conflito, e o movimento econômico que está acontecendo. Então, nesse momento que o petróleo volta a níveis anteriores, né, ou seja, do conflito, e sinaliza que poderia ir a níveis anteriores do conflito, o preço acelera. Por que o preço acelera? Porque existem resultados mostrando que as empresas estão ganhando dinheiro, elas continuam vendendo. Então, o consumo, mesmo com juro alto e preço alto, se mantém e dá resultado nas empresas. Então, essa métrica ainda está presente. Bem, vamos aqui aos níveis de negociação, no caso do 4 horas, no caso de 1 hora. Agora, no caso de 1 hora, verifica-se que a faixa que era prevista como uma resistência, agora está se desenhando como um suporte. Esse nível de linha de tendência de alta, se for superado na próxima semana, poderá levar a níveis mais significativos, e aqui já tem um nível significativo a ser rompido. Então, nesse momento onde o preço parou, e esse momento onde o preço pode vir a atingir um patamar do início do ano, verifica-se que, nesse caso aqui, com essa métrica que eu utilizo, ela já está precificada, e vamos dar agora atenção a ela, com níveis de coloração mais acentuado e maneiras de representá-la adequadamente. Então, está aí o ponto em que ela tem, passando o primeiro nível de interesse, chegando ao segundo nível de interesse, poderá buscar um novo nível de interesse. Então, vamos desenhar aqui um novo nível de interesse para ela. Aqui existe um ponto redundante, dá para verificar claramente. Aqui existe um ponto que foi ultrapassado e um ponto a ser atingido. Então, verifiquem essas informações, utilizem as suas informações para estudo e não utilizem essas informações exclusivamente para negociar. Obtenha informações adequadas com seus agentes de investimento, obtenha informações adequadas para gerenciar o risco do seu capital. Negociar esses contratos por diferença e derivativos, você corre o risco de perder todo o seu capital. Bem, esse é o mercado americano. No caso do mercado brasileiro, ele fez a mesma movimentação. Busca-se as mesmas métricas. No caso do brasileiro, a métrica de oscilação máxima não foi essa métrica de maio. No caso desse contrato da Active Trades, o BRA 50, que representa o Ibovespa, vamos verificar aqui com mais informações. Aqui tem julho de 19, não é esse que eu quero, é esse aqui. Aqui tem a pandemia e aqui tem maio de 21, tá? Nesse caso aqui, ó, o mercado brasileiro, em função da moeda, teve um pico diferente do mercado americano. Aqui em dezembro de 21, nós estávamos com um preço baixo. O preço subiu devido à valorização do real. Esse período de primeiro trimestre é o período de safra agrícola. Então, é uma constante histórica de décadas do Brasil de negociações de safra agrícola. O país da commodity, tanto de metais ferrosos quanto de commodities agrícolas, verificou nesse ponto uma extrema valorização da subida de preço. E o interessante é que a commodity agrícola tem uma certa referência com a diminuição das exportações no período de chuva, ou seja, extração, minério, porto, etc. e tal. Porém, isso já não é tão significativo, porque a tecnologia de exploração e transporte de minério dentro do território brasileiro melhorou muito na última década, nos últimos 10 anos, com os transportes. Porém, os transportes por dutos, né? Porém, os acidentes ecológicos, os acidentes ambientais foram uma tônica nos últimos 3 anos. O período de La Niña que nós estamos passando modifica essa métrica em termos de transporte de minério, porque o período seco facilita o transporte de minério, facilita o manejo dessas barragens, e no caso dos agrícolas, diminui a safra agrícola em algumas regiões do globo e leva a preços exorbitantes, como nós estamos vendo agora, potencializado ainda mais pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que é uma região extremamente produtora de grãos, principalmente o trigo, notadamente o trigo. Bem,
No caso dessa moeda brasileira ter essa valorização, o mercado brasileiro mudou o foco em relação ao mercado americano em termos de valores positivos. Então, nesse diário aqui, vamos verificar a mesma situação, ou seja, estamos acompanhando agora, para e passo, o mercado americano. Os alvos estão aí, a tendência está aqui, está acima de 40, não tem alvo ainda de reversão, mesmo com o dia fechando a semana, sendo um dia de realização, o dia de realização foi na moeda. Vamos agora avaliar a moeda. Neste caso aqui da moeda, a moeda brasileira perde, a moeda americana perde valor junto à moeda brasileira. Nesse momento aqui foi o momento da notícia da inflação americana, ou seja, a inflação foi zerada, houve ganho positivo, a semana foi muito interessante, então vamos pegar aqui valores semanais para verificar em relação a todo o período. Bem, aqui nós vamos verificar que contrato de setembro aqui vindo desde aqui no caso da Active, ele mostra o período mais longo porque ele usa a métrica do contrato futuro permanente, do INFUT. Então, nesse caso aqui, nós vamos verificar que, mesmo sendo um contrato de vencimento de setembro, com os dados lá de 2021, a oscilação da moeda brasileira tem um patamar muito elevado, entre 4,70, aqui no caso 4,60, até 5,60, ou seja, isso dá mais de 20% de volatilidade. Isso é uma volatilidade alta, representa a situação, aqui no caso de períodos mais curto, né? Nós verificamos que houve já uma desvalorização da moeda muito forte e agora uma valorização da moeda. Então vamos compará-la com a moeda japonesa no mesmo período para que fique bem interessante isso daqui. Então verifica-se aqui em maio a mudança da política econômica e aqui a invasão da Ucrânia. Bem, no caso da moeda japonesa, o mecanismo de defesa do capital global foi especular contra moedas de países, ou seja, muito recurso financeiro foi retirado de lá e as ações refletiram o inverso da moeda, né? As ações passaram a ficar muito baratas em dólar, então agora a bolsa japonesa começa a reagir a essa situação. Bem, no caso da moeda brasileira, idem, aqui está a bolsa brasileira, vamos pegar aqui no diário para ficar bem claro, o mesmo movimento da americana e aqui, da bolsa americana, e aqui a moeda brasileira extremamente valorizada desde o dia 15 de julho, ou seja, ela saiu de 5,50 e veio aqui a 5,10, 40 centavos dá 10%, 55 centavos seria 10%, então são 8% aproximadamente do dia 21 de julho até o dia 12 de agosto. Bem, esse contrato vence no final de agosto, ainda está no meio do período, e esse contrato aqui, o BRA 50, representa um vencimento no dia 16, então dia 16 de agosto. Porém, ele tem uma métrica contínua, no caso da Active Trade. Mas ele reflete um movimento de vencimento em relação ao Ibovespa. Bem, eu quero chamar a atenção que essa média virou para cima, lentamente, no diário. Aqui no 4 horas ela já está totalmente apontada para cima, então ainda temos esperança, verificações de níveis mais elevados. Bem, essa é a minha análise. Chamo a atenção de vocês que essas análises são só para estudo. Não utilizem essas análises para formação de preço e negociação. Não são chamadas para negociações, nem chamadas para que você utilize em negócios na Active Trades. A minha informação é somente para estudo. Utilize seus estudos para melhorar a sua capacidade de operar, opere seu capital com responsabilidade, gerencie os riscos do seu capital. Vou publicar imediatamente no meu canal do YouTube. Agradeço a atenção de vocês, horário Mato Grosso do Sul.